Bom pessoal, então o Sherry Seller do teste de longa duração do Carblog vai passando dos 10 mil quilômetros, e esse vídeo a gente vai trazer algumas impressões assim, gerais do carro com essa quilometragem. A gente mostrou essas imagens iniciais aí sobre desempenho, é uma coisa que está impressionando a gente positivamente, que com o passar do tempo ele está mais desenvolto, então está mais ágil, e eu acho que também é uma questão de referencial, né? Porque quem está andando com a Toro um pouco lenta, né? A hora que você pega o Seller, ele tem um desempenho, ele se mostra um carro muito ágil, né? Se você comparar ele com a Toro. E a gente também teve mais um acidente aí com o Seller. A gente vai mostrar aí, a gente já tinha caído num buraco, né? Tinha dado uma avaria no para-choque dianteiro. Agora nós tivemos uma avaria no paralama dianteiro. Infelizmente tivemos uma batida aí, mas nada muito grave. Então é isso daí. A gente também teve o para-choque agora. A gente passou numa lombada e essa parte inferior aí foi totalmente ficou presa e acabou saindo. Tivemos que levar na concessionária. Eles colocaram o para-choque no lugar, não trocaram o para-choque e não cobraram nada. Então isso aí foi uma coisa interessante. Mas se vocês olharem embaixo, vocês vão ver que o para-choque está bem assim avariado, né? Porque passou por uma lombada muito grande e a hora que foi dar ré, ele arrancou essa parte plástica embaixo, tá certo? Mas foi colocado no lugar e agora já está beleza. E além disso, a gente também estava com uma avaria no paralama traseiro, né? Não, no para-choque traseiro do Seller, certo? Mas assim, no geral, apesar desses problemas, desses acidentes que esse carro sofreu, uma coisa que a gente pode chamar a atenção é o fato dele estar se mostrando muito íntegro, certo? Aí vocês estão vendo o para-choque também, foi o lado que caiu o buraco, né? Teve uma avaria no para-choque, mas não está causando nenhum barulho, nenhum ruído interno, tá certo? Aí, ó, novamente a batida na dianteira. O que acontece é o seguinte: nós não vamos fazer imediatamente esses consertos, tá? Porque não estão impedindo o uso do carro, não estão causando nenhum problema, nem barulho, nem nada, né? Então, o que acontece? Pode ser que aconteça novamente, então eu acho que não vale a pena a gente gastar o dinheiro para fazer esses reparos, tá certo? Então por enquanto vai ficar assim. E aí o interior dele, realmente o Seller, o interior, assim, mesmo o carro tendo sido submetido a situações bastante extremas, a 4 ou 5 colisões, né? Pisos de baixíssima qualidade, já caiu num buraco enorme que quase arrancou o paralama dianteiro, o para-choque dianteiro, depois passou por uma lombada enorme que arrancou a parte de baixo do para-choque, e você anda nesse carro em pisos de baixa qualidade, você não ouve o barulho, né? Então a gente teve um problema com o porta-malas, mas foi resolvido, e o consumo agora tá, a última medição deu 8,95 km por litro de gasolina. Eu acho que é um único aspecto que pode melhorar no Seller, mas vocês viram o porta-malas está funcionando perfeitamente desde o último vídeo que a gente fez, nunca mais deu problema. Mas a pessoa que andou nesse carro aí para fazer 8,95 é uma pessoa que tem o pé pesado, tá certo? Então é isso aí. Agora vamos fazer algumas considerações sobre o Seller em considerações dinâmicas. Teste de longa duração do Sherry Seller 1.5 Flex nacional. O carro já passou de 10 mil quilômetros. Vocês viram aí, infelizmente tivemos mais um acidente. Então esse carro aqui já sofreu no total 5 pequenos acidentes, né? Que danificaram o paralama dianteiro, o para-choque dianteiro, um paralama dianteiro na parte direita ali, para-choque traseiro, e tivemos também a parte de baixo do para-choque danificada, como a gente já mostrou ali, colocou no artigo e tal. Independente disso, a gente não fez nenhum ajuste, como a gente falou. Nós tivemos uma avaria aí no paralama dianteiro, mas isso aí também vai ficar para depois. E o para-choque, a parte de baixo tinha sido retirada numa lombada muito elevada que a gente andou. E a hora que subiu, a hora que voltou, a parte de baixo enganchou e ficou preso o para-choque. A hora que a gente saiu, o para-choque saiu, toda essa parte de baixo ficou fazendo um barulho enorme, mas a gente levou na concessionária, eles colocaram no lugar. O para-choque também não está integralmente correto, né? Mas colocaram no lugar e estamos andando com ele desse jeito. Vocês viram nas imagens externas que dá para andar com o carro sem problema algum. Então vamos manter dessa forma, tá certo? Vamos manter
ele dessa forma por enquanto, porque não estamos com interesse em gastar 2.000, 1.500, 2.000 reais para consertar tudo. Bom, com relação ao consumo, a gente já falou, a última medição deu 8,95 km por litro, mas a pessoa que está dirigindo o carro, ela é um tanto quanto apressada, então ela fica acelerando e freando, é uma situação extrema. Eu acho que nesse mesmo percurso é possível conseguir com tranquilidade em torno de 10 km por litro, né? Então, de gasolina, né? No percurso que a Fiat Toro está fazendo em torno de 9 e que o TSI fez em torno de 17, né? Então, assim, agora falando geral do carro ao longo desses 10.000 quilômetros, o que a gente pode perceber é o seguinte: ele já foi submetido a pisos de baixíssima qualidade no interior de Goiás, vocês viram, caiu num buraco e tudo. E ele, aqui, o interior está bastante silencioso, não tem ruídos de peças soltas. Então, uma coisa que tem impressionado bastante a gente é com relação à boa qualidade construtiva do Celery, tá? É um carro que realmente apresenta pelo menos 10.000 quilômetros, é muito novo ainda, mas a impressão inicial é de que realmente ele tem uma boa qualidade construtiva, porque está sendo submetido a pisos muito ruins, já teve um buraco que perdeu um para-choque e o interior está bem silencioso, né? Você não ouve ruído de peças soltas, né? Aí, então isso realmente é bem legal. Com relação a desempenho, uma coisa que é muito relativa, né? Que no começo a gente estava achando o desempenho dele um pouco insuficiente para um carro 1.5, mas o referencial era o Up TSI, né? Que realmente tem um desempenho acima da média. Agora a gente está andando mais com a Toro, mas está andando com o Up também, mas estou andando mais com a Toro para fazer o teste. O Up está com uma outra pessoa, o TSI. E aí o que acontece? Eu andando com a Toro é um carro muito lento, né? É um carro que tem um desempenho correto para uma picape, mas ela é lenta, né? É muito pesada, 1.600 kg, um câmbio automático e tal. Então é um carro lerdo, né? Aí você pega o Celery parece muito rápido, comparativamente à Fiat Toro, né? Muito rápido mesmo. Então eu começo a achar, e outra, ao longo do período, o desempenho dele foi melhorando com o passar da quilometragem. Ele parece que o motor foi amaciando e ele acabou ficando bem, se desenvolto mais, entendeu? Então ele está realmente adequado nas respostas, tá um desempenho compatível aí, digamos, com um motor 1.5 flex de 113 cavalos. Poderia ser um pouquinho melhor se ele fosse um pouco mais leve, né? Mas não é o caso. Mas eu acho que está bem adequado o desempenho. Eu acho que o consumo está um pouco acima do que seria ideal para um carro, para um hatch compacto. Entretanto, é um trade-off que você tem que fazer, levando em consideração que é um carro maior. Ele tem um tamanho aí de 4.2 metros, 4.18, então ele é 30 centímetros maior que o Gol. E então ele acaba sendo mais pesado, 1.200 quilos, e acaba se refletindo no consumo. O consumo é um pouco mais elevado também que um Gol, que um K, que um Gol 1.6, que um K, tá certo? Então é isso. Porém, tem muito mais espaço interno do que todos esses carros e também é muito melhor equipado, certo? Não estou falando que ele é melhor acabado, mas ele é melhor equipado, né? Você vê que essa versão de acesso aqui do Celery tem vidros elétricos nas 4 portas, tem sistema de som com leitor USB, não tem conectividade Bluetooth, tem faróis com facho regulável, travas elétricas, alarme, um sistema de som relativamente, não é tão bom porque são 2 alto-falantes só, sensores de estacionamento traseiros. Então, sabe, uma série de recursos bem interessantes para uma versão de acesso, né? Agora, então, no contexto geral, ao longo desses 10.000 quilômetros, o que chama atenção mesmo é a boa relação custo-benefício do Celery, porque esse carro aqui nós pagamos 32 mil reais, tá certo? Um outro aí, só que esse aí é importado, né? Eu acho que esse aqui, nacional, esse aqui é fabricado no Brasil, é bem melhor do que o importado, tá certo? Bem melhor mesmo, tem uma qualidade de construção melhor. Mas a questão é o seguinte, a relação custo-benefício dele, vamos supor que consiga-se em torno de 32 mil, 33 mil reais esse carro aqui, tá certo? O que você consegue com isso? Não consegue nada.
Um carro que tem no mercado com direção hidráulica, ar-condicionado, talvez o Clio, né? Talvez o Clio, não sei. Mas com motor 1.0. Esse carro aqui já é muito mais equipado. Eu acho que o comparativo dele seria com o Gol, né? O Gol hoje é o compacto mais barato que tem. Então, se você pegar um Gol Trendline nessa linha 2017, que melhorou muito, com o motor 1.0, 3 cilindros e tal, a gente já fez o teste aí, viu? Realmente o Gol ficou bem legal. A 37.500, que é o preço do Trendline completo, é um bom custo-benefício, tá certo? Mas é um carro 1.0, esse Gol, a 37.500 com ar-condicionado, Trendline, ele tem um motor moderno, né? Não tem sistema de som, tem vidro elétrico só na dianteira, tem trava elétrica, mas não tem alarme. E os retrovisores são comandos manuais. Você vê, esse Cellar aqui, ele é mais barato do que o Gol 1.0 de tabela. De tabela dele aqui está em torno de 36 mil, né? Nas concessionárias encontra por menos. Porém, ele é muito mais completo, tá certo? Ele é muito mais completo porque ele tem ele já vem com sistema de som, vidros elétricos nas 4 portas, sensor de estacionamento, é um carro maior com mais espaço interno. Então, é uma questão de você avaliar assim, a questão custo-benefício e o trade-off. O Gol vai ser muito mais econômico. O Gol em estrada, o 1.0 Trendline, vai fazer 17 km por litro. Esse carro aqui faz 12. O Gol em cidade, ele vai fazer aqui na cidade, no mesmo percurso que isso aqui, eu estimo entre 13 e 14 km por litro. O Gol, 13, 14, esse 2017. Esse carro aqui já cai para 10 se você andar na boa, né? Então, assim, porém, esse carro aqui tem um porta-malas com 380 litros e o porta-malas do Gol é 280. Você tem um espaço traseiro aqui muito mais interessante também. Então, são todas questões que têm que ser avaliadas, né? O Gol tem uma liquidez muito maior e custa, em torno de 5 mil reais a mais, porque eu acho que encontro esse carro aqui por 32.500, tá certo? Então, assim, eu hoje tendo a indicar o Cellar, tá? Depois de um período que a gente anda com ele, 10 mil quilômetros, vi que a assistência técnica atende, tá? No começo eles demoraram um pouquinho, eles foram receptivos às reclamações, porém resolveram no final, né, o problema, e estão atendendo a gente muito bem. Deu problema no para-choque, eles corrigiram sem cobrar nada. Então, assim, a assistência técnica está funcionando legal. O carro, depois de 10 mil quilômetros, mesmo submetido a muitos pisos de baixa qualidade, está íntegro. O consumo é um pouco elevado, porém tem que levar dentro do contexto um preço correto. O seguro desse carro que fica em torno de R$ 1.200, R$ 1.300. Então, sabe, um carro de baixo custo, com bom espaço interno. Eu hoje tendo a indicar, para quem quer comprar um carro até 35 mil reais, acho que o Cellar hoje é uma opção extremamente viável. Eu mesmo ficaria bem tentado se fosse comprar um Cellar a 35 mil reais. A única coisa que é o seguinte, a Chery não tem banco próprio, né? Então, se você chega na Ford, por exemplo, ela está fazendo o carro 1.0 com taxa zero, né? A Volkswagen mesmo está fazendo muito dos seus carros com taxa zero. Então, aí tem que ver a questão de financiamento também. É uma questão que tem que ser ponderada, a questão de financiamento. Você pagar juros nesse carro e não pagar juros em outro carro, pode ser que no preço final do financiamento dê a mesma coisa, você pegue um carro que é um pouco melhor, eu não sei. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, para quem quer pagar à vista, acho que até 35 mil reais, o Cellar hoje seria uma das minhas primeiras opções, pelo nível de equipamento, pelo fato de eu ter andado com o carro muito tempo e ele ter, não está desmontando, né? Parecer, ele dá toda a indicação que vai ficar muito íntegro ao longo do tempo. E é um carro gostoso de dirigir, sabe? Macio, boa estabilidade. Então é isso, eu acho que o Cellar, a princípio, a impressão inicial que a gente tem no teste de longa duração é extremamente positiva mesmo. Apesar dos percalços, teve um probleminha ou outro, a gente já teve muito acidente com ele, mas enfim, no geral parece ser um carro assim, interessante pela relação custo-benefício, tá bom? Então é isso.